Olá pessoal! Hoje eu vim trazer mais uma receita de dicas para vocês fazerem seus amigurumis. Então vou ensinar a fazer alguns pontos, aumentos, diminuições, o anel mágico, que é muito importante, e é isso. Eu vou usar um fio de malha para fazer os exemplos, porque ele é maior, dá para ver melhor na câmera. Então tô aqui com uma agulha 6 milímetros e um novelo com fio de malha. Vou começar fazendo um anel mágico, que é a base do amigurumi. Eu costumo fazer de um jeito. Você pode tentar fazer do mesmo jeito e com o tempo você vai achando outras técnicas que você prefira. Então, como que eu faço? Eu passo a linha por cima de um ou dois dedos e dou a volta e cruzo, fazendo um X. Então, dou a volta nos dedos e passo para lá. Enfio a agulha por baixo dessa primeira perninha do X e laço a segunda. Trago, fazendo uma argolinha e laço o novelo e trago para dentro. Então, vou fazer de novo. Vou fazer com um dedo agora. Passo por baixo da primeira perninha. Laço a segunda. E laço de novo e trago para dentro. Esse é o anel mágico. Você pode mexer, ele vai se soltando. Então aqui tá o círculo mágico com uma correntinha inicial. Agora vamos colocar pontos baixos dentro dele. Normalmente são 6 pontos baixos. E como que eu faço? Eu introduzo a agulha dentro do anel mágico e laço, trago o fio do novelo. Fico com 2 argolinhas. Laço mais uma vez e passo por dentro das 2 argolinhas. Esse é um ponto baixo. Então, vamos fazer mais uma vez. Passo por dentro, laço. E aí, quando eu trago, eu empurro a agulha para cima para alinhar as 2 argolinhas. A gente chama de dar altura no ponto. Porque se eu fechar seu laço do ponto e já fecho aqui, fica difícil de fechar porque fica muito apertado. E o ponto fica muito pequeno, fica muito baixo. E às vezes você pode fazer cada um de um tamanho, vai ficando feio o trabalho. Então, tentar manter um padrão. Sempre puxar um pouquinho antes de laçar e passar por todas as argolas. Então, introduzo, dou altura e passo. Para contar os pontos, a gente olha aqui na lateral. Tem as 2 argolinhas aqui. Então,
duas argolinhas são um ponto. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Tá vendo? Nós precisamos de 6 pontos, então vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. E sempre cuidar para não perder essa pontinha aqui. A minha ficou bem apertadinha. Sempre fazer os pontos por cima dela, das duas, né? Essa do círculo e essa pontinha aqui. Porque quando a gente chega no final, como é que a gente forma o anel mágico? O círculo mágico? É fechando o círculo. Então a gente puxa essa pontinha até que ela vá fechando o círculo. E forme o anel mágico. Só que tá aberto. As pontas não estão unidas. Então a gente tem que unir. E como que a gente faz? Aqui naquela alcinha que eu ensinei como conta o ponto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Então esse é o primeiro. Tem uma argolinha bem pequenininha aqui, ó. Que é a correntinha inicial. Então não é aqui que a gente fecha. É no ponto, onde tem o Vzinho, as duas argolinhas. Então, a gente introduz a agulha aqui, por baixo aqui, pegando as duas argolinhas. Então, passei aqui embaixo, e aí eu laço e trago por dentro. Tá bem apertadinho o meu. Ficou assim, duas argolinhas. Faço o ponto baixo que a gente já aprendeu. Assim eu fechei o meu círculo. E automaticamente comecei a próxima carreira. Então isso aqui significa que eu comecei a próxima carreira, porque eu fiz um ponto em cima de outro ponto. Antes a gente estava com uma carreira, 6 pontos baixos. Ao fechar o círculo, eu começo mais uma carreira, porque a gente vai trabalhando em espiral, um ponto por cima do outro, e aí o trabalho vai crescendo. Então, como é que a gente sabe onde começou a carreira? Tem que marcar, tem que usar alguma coisa para marcar qual é o primeiro ponto, para a gente não se perder. Então, a gente normalmente usa um marcador, algo assim. Mas você pode usar um grampo de cabelo, um clips, você pode usar o que você tiver na sua casa aí. E aí, como que a gente usa? Fiz o primeiro ponto da carreira, e aí, aqui na argolinha do ponto, eu introduzo o marcador. Então, eu sei que esse é o primeiro ponto da carreira. Agora, normalmente, a próxima carreira é de aumentos. Como faz um aumento? Fiz um ponto aqui, o primeiro ponto. Para fazer um aumento, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vou introduzir no mesmo lugar do primeiro ponto. Faço o ponto baixo.
Então eu fiquei com 2 pontos no mesmo lugar. Eles entram dentro da mesma argolinha do ponto. Os 2 entraram aqui. Isso é um aumento. Então, normalmente são 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto. Para fazer crescer o círculo, para o círculo ficar maior. Então, como que a gente faz ele crescer? É fazendo aumentos. Então, vou fazer aqui 6 aumentos. Sempre introduzindo no mesmo ponto e fazendo 2 pontos. Tô aqui no último. Fiz 6 aumentos, total de 12 pontos. 12 pontos. E aí o marcador tá aqui. Isso significa que a gente terminou a carreira. Chegamos no último ponto, um ponto antes do marcador. Quando a gente tira o marcador e faz um ponto em cima dele, aonde estava o marcador, eu comecei uma nova carreira, então eu preciso marcar de novo. Coloco no mesmo lugar onde estava. Só tirei para fazer o ponto e coloquei de novo. Então, eu estou seguindo a mesma ordem, o mesmo lugar, sempre colocando no mesmo lugar. Assim, você não se perde. Nas receitas, normalmente tem os números, né? 1, 2, 3 e o que é para fazer. Os números são as carreiras e o que você vai fazer em cada carreira. Então, por isso que é bom sempre marcar para não se perder. Então, aqui, agora eu faria um aumento. Então, eu fiz um ponto, faria um aumento. Aí, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Isso vai fazer crescer o círculo. E depois, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e assim vai, dependendo do tamanho que você quer fazer o seu trabalho, que você precisa. Eu vou agora mostrar como fazer um meio ponto alto. O meio ponto alto, você não introduz direto, você laça primeiro, dá uma laçadinha, entra no ponto e laça de novo. Da altura, fiquei com 3 argolas na agulha. Laço de novo e passo por dentro das 3 argolas. Isso é um meio ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto. Eu também laço antes, entro no ponto, laço outra vez, dou um pouco de altura para igualar esses 2 primeiros e solto só esses 2. Fico com mais 2 na agulha. Laço outra vez e solto os 2. Isso é um ponto alto. Tá vendo a diferença de tamanhos? Esse aqui é um ponto baixo, esse é um meio ponto alto e esse é um ponto alto. Olha como fez uma curva. Quando você quer criar curvas no amigurumi, você vai usar essa técnica normalmente.
para você criar essa escadinha. Então, às vezes você precisa crescer mais ainda. Então, qual é um ponto maior do que o ponto alto? É o ponto alto triplo. E como que a gente faz? Laça também, entra no ponto, laça, fiquei com 3. Laço e solto uma correntinha só. Continuo com 3. Laço de novo e solto 2. Fiquei com 2 correntinhas. Laço outra vez e solto as 2 correntinhas. Fiz um ponto alto triplo. Ficou maior ainda. Aí como você faz para voltar? Normalmente a gente faz o caminho inverso. Então agora um ponto alto, um meio ponto alto, e um ponto baixo. Aqui ele não vai dar para ver muito bem, porque eu estou nesse formato. Então ele ficou emborcadinho, tá vendo? Então eu viro ele. Vamos ver se a gente consegue ver. Ó, ele foi crescendo e chegou aqui, diminuiu de novo. Então eu criei esse formato aqui, que pode servir para alguma coisa dependendo da sua receita, do que você quer criar. Então, tem mais um ponto para a gente aprender, que é menor ainda do que o ponto baixo, que é o ponto baixíssimo, que a gente usa para finalizar carreiras, para unir peças. E é bem fácil. A gente introduz, não precisa laçar primeiro, a gente introduz no ponto, laça e automaticamente passa pelo ponto. Vou fazer mais uma vez. Entro no ponto, laço, fiquei com 2 argolinhas. Só que aí eu não laço de novo e faço, como é no ponto baixo. Eu já passo pela primeira argolinha para fechar. Esse é o ponto baixíssimo. Ele fica bem pequenininho. A próxima técnica que eu vou ensinar é a diminuição. Então, deixa eu desmanchar aqui esses pontos. Quando a gente vai fazendo o trabalho, então, um ponto e um aumento, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e assim por diante. Em algum momento a gente vai ter que diminuir para fazer a bola. Normalmente é uma bola, né? A cabeça do amigurumi. Então, depois de fazer todos os aumentos, as carreiras retas para fazer a curva a lateral da bola, depois a gente vai ter que diminuir embaixo para ficar redonda. Para fazer a diminuição, quando chegar na carreira de diminuições, a gente faz assim, a diminuição invisível. Como que é? Lembra que tem as 2 alcinhas do ponto aqui em cima? Eu vou pegar e vou introduzir só na primeira alcinha do ponto. Venho com a agulha e introduzo na alcinha do lado. Então,
Entrei com a agulha nas duas alcinhas dos dois próximos pontos. Laço e passo por dentro de cada tiro, né? As duas alcinhas que eu peguei. Fiquei com duas alcinhas e fecho o ponto. Essa é a diminuição. Então, de 2 pontos eu fiz um só, diminuí. E assim eu vou fechando a bolinha. Se eu ir fazendo diminuições aqui, eu vou fechar a bolinha outra vez, o círculo. Aqui eu tô com um novelo de amigurumi mesmo. É a linha amigurumi, que será a linha que vocês vão usar para fazer os amigurumis. Então ela é menorzinha. Eu não usei ela porque é mais difícil de entender os pontos. Mas você vai usar uma agulha menor com o fio menor e vai fazer o que nós aprendemos para começar o seu amigurumi. Então fez seu anel mágico, faz seus pontos baixos dentro dele. Quatro, 5, 6, fecha o círculo. Venho no primeiro ponto, faço um aumento e cheguei no meu último aumento. Tiramos o marcador, fazemos um ponto. Marcamos e vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Último aumento. Sempre termina com um aumento e eles ficam sempre um em cima do outro. Vou para a quarta carreira. Sempre marco. E agora 2 pontos e um aumento. Eu vou continuar crescendo aqui, 2 pontos e um aumento, e eu volto quando a gente fizer 4 pontos e um aumento. Terminei aqui as 4 carreiras de aumento, e agora nós vamos fazer carreiras retas para fazer a lateral da bolinha. E o que são carreiras retas? São carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, é muito fácil. Só fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o final. E repete isso por 5 carreiras, 6 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Então, ponto baixo, e vai fazendo assim até o final. Bom, cheguei aqui no final das 6 carreiras retas. Aqui tá meu último aumento. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras retas. Como é só fazer ponto baixo, você pode ir fazendo
E de vez em quando você conta aqui para ver se já alcançou a altura que você precisa. Ou também, se você perceber que o seu trabalho está ficando menor na boca, não está ficando com as paredes retinhas assim, é porque você se perdeu na hora de colocar o marcador, esqueceu e colocou no lugar errado, porque aí você fez ou mais pontos ou menos pontos, se estiver abrindo para fora ou emborcando para dentro. Então sempre prestar atenção, sempre colocar o marcador no lugar certo para ficar bem retinho, bem certinho assim. Ou também você pode contar a cada carreira se tem a quantidade de pontos certos. No caso aqui são 36, então se tem os 36 pontos. Mas usando o marcador da forma certa, você vai fazer certinho. Agora, para continuar a nossa bolinha, vamos fazer diminuições. Então, a última, e é sempre na mesma lógica, assim. Se foram 4 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E seguimos essa lógica agora ao contrário. Nós fomos aumentando aos poucos, agora vamos diminuir na sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, 1 ponto baixo e uma diminuição e 6 diminuições. E aí depois eu vou ensinar a fechar o círculo. Então eu vou fazer as minhas diminuições aqui e já volto. Fiz aqui 2 pontos e uma diminuição, e eu acho que essa abertura aqui é o máximo que eu consigo colocar o enchimento. Senão fica muito pequeno, fica muito difícil. Você pode fazer, claro, mas assim é melhor. Então, a gente vai colocando essa fibra que a gente usa para encher o amigurumi, para dar formato nele. Precisa ter enchimento. Então eu vou colocando aos poucos. E vou dando formato para a bolinha. Ela vai ficando bem redondinha. E agora nós continuamos. Vamos fazer um ponto e uma diminuição. E aí você vai achando um jeito aí para não passar a linha no enchimento, porque agora fica mais complicado. Então, vou marcar meu primeiro ponto. E a diminuição a gente já aprendeu, que é aquela invisível pegando as duas alcinhas. Só que às vezes a gente se confunde na hora de fazer o próximo ponto baixo. Então como que eu faço? Eu laço os 2 pontos e coloco o meu dedo em cima do ponto que eu vou fazer em seguida. Fecho a minha diminuição normalmente. E aí eu tô com o dedo aqui em cima. Então, não é nessa argolinha, nessa que a gente vai laçar. É nessa onde eu estou com o dedo. Esse é o próximo ponto. E aí eu faço ele normalmente. Faço mais uma diminuição.
aqui está o outro ponto. E aí eu faço ele. Então, vou terminar aqui e já volto. Fiz a minha última carreira com 6 diminuições. É bem apertadinho, dá um pouquinho de trabalho para fazer, porque já tá bem no finalzinho aqui. Tá quase fechado, ficou só um buraquinho. Então não dá mais pra gente fazer com a agulha de crochê. A gente tem que cortar o fio e usar uma agulha de tapeceiro. É uma agulha sem ponta e ela é um pouquinho maior do que as normais de costura. Então a gente arremata aqui, só puxar. Peraí que não focou. Só puxar o ponto até a linha sair toda para fora. Então, depois disso, a gente não consegue mais usar a agulha de crochê, porque a gente desfez a argolinha. Aí a gente passa a linha aqui na agulha. E vamos costurar esse buraquinho. Aqui nas alcinhas, a gente vai fazer a mesma coisa que as diminuições, só que com a agulha. Então, eu passo a agulha na primeira alcinha e na segunda alcinha e passo a linha. Passo de novo na primeira alcinha e na segunda alcinha. Passo a linha. Mais uma vez, a última volta, os 2 últimos pontos. Passei aqui. Então, contornei todos os pontos. E agora eu puxo bem forte para ficar bem fechadinho. Ó, fica invisível, não dá para ver mais. Fica como se fosse esse lado que a gente começou, bem fechadinho. Esse é o anel mágico ao contrário, né? Então, a gente tá fechando de novo e formando um novo anel mágico aqui. E aí, você pode passar aqui a agulha num pontinho. Assim. E fazer um nozinho. Passa aqui dentro da argolinha de novo e fecha. Que é para não ter perigo de soltar. Então, fiz um nozinho. E aí, eu passo aqui no meio, passo a agulha, coloco a agulha bem no meio dos pontos e saio aqui em algum lugar. Saio aqui e aí puxo bem para entrar, para o círculo entrar bem dentro do círculo, bem para dentro, né? Para não ficar um nozinho aqui para fora, um tufinho. E aí eu escondo essa linha para ficar bem preso, né? Então eu saí aqui e eu entro na base do ponto. Não sei se dá para ver. Eu sigo aqui o desenho do Vzinho do ponto para ficar bem invisível. Saio aqui do outro lado. E aí, quando eu puxar a linha, ela vai seguir o desenho do ponto que já tá aqui e nem vai dar para ver
essa linha. Faço mais uma vez. Nem dá pra ver. Eu já posso cortar, que não vai soltar de jeito nenhum. E tá pronta a nossa bolinha. Pode ser uma cabecinha, pode ser uma bolinha mesmo, pode ser um corpinho. Às vezes você vai ter que fazer mais camadas retas para ele ficar mais compridinho, para parecer um corpinho. Então tá aqui a nossa bolinha. Essa é a base do amigurumi. Para você começar, é bom saber fazer essa bolinha. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado das dicas. Sigam o nosso canal para mais vídeos. Cliquem aqui no botão de gostei e compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!